This is our song, New Creation Church. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of rain. I'm surrounded by love and tender mercy, as you freely gave, so freely I've received. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. Come on. No more striving, 'cause I have been forgiven, made forever, righteous and holy. I'm secure in this hope that is unwavering, and my future's bright, 'cause your word is my life. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's made to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. I am standing under an open heaven. You sing. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done. Hoje, com o pastor Joseph Prince, nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Eu oro para que você seja abençoado. Sabedoria, diferente conhecimento. Nos dons do Espírito, a palavra da sabedoria dá a você
uma visão geral do futuro. Amém? A palavra do conhecimento dá a você uma palavra específica para o tempo presente. Como, por exemplo, você está orando, isso aconteceu comigo já. Eu estou orando por alguém que agora tem 45 anos e essa pessoa está com muita vergonha, ela é muito tímida e não gosta de falar em público e até de falar. Essa pessoa não sabe por quê, mas quando eu estou orando, o Senhor me diz 7 anos de idade, ou o Senhor me diz 5 anos de idade. Essa é a palavra do conhecimento, somente uma palavra. Deus não dá frases. Isso não me interessa. Deus me dá aquilo que é suficiente para ajudar a pessoa. Eu digo, o que aconteceu com você quando tinha 5 anos de idade? E a pessoa diz, sim, eu passei por uma vergonha muito grande e até hoje eu sou afetado por isso. Eu já tinha 6 anos e o meu professor me fez ficar diante da classe e cantar uma música que eu não queria. Eu fiquei tão envergonhado, ele fez pouco caso de mim e isso me afeta até hoje. E nós oramos por essa pessoa, para Deus curá-la, e sabe o que acontece? Essa folha da timidez de falar em público, de estar envergonhado em frente das pessoas, cai. Deus cuida, Deus ama, Deus tem palavras de sabedoria para nós. Eu quero compartilhar com você a sabedoria de Deus, seus planos e seus propósitos. Você está pronto? A lei exige justiça do pecador. Graça imparte justiça para o homem pecador. O primeiro milagre de Moisés, que era servo de Deus, foi transformar água em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre da graça que o Filho Jesus Cristo fez, não o servo, mas o Filho, foi transformar água em vinho, resultando em vida e celebração. Deus primeiro deu a lei, 3.000 pessoas morreram no Monte Sinai. Quando Deus deu o Espírito, 3.000 pessoas foram salvas no Monte Sião. Isso nos diz que os 10 mandamentos, a letra mata, mas o Espírito dá vida. E pessoas ainda têm a ideia da carne, que se nós não temos a lei, não podemos ser santos. Mas a Bíblia diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. É somente quando nós não estamos debaixo da lei, que o pecado não tem domínio sobre nós. Mas não sob a lei não significa falta de lei. Você está sob a graça, e a graça dá a você poder, para não pecar mais. Posso ter um amém, igreja? Glória a Deus. Assim Israel estava sob a lei por 1.500 anos. Graça é maior. Nós estamos sob a graça por 2.000 anos. Você me escuta? Por 1.500 anos, eles estiveram sob a lei e o melhor deles falhou. Davi errou. Ok? A lei condena o melhor de nós. Graça salva o pior de nós. Aleluia! Por 1.500 anos, Israel estava sob a lei, mas Deus ainda lidava com eles, até que eles cometeram idolatria. Em outras palavras, eles trocaram de Deus. E Deus, como resultado disso, trouxe os babilônios e Nabucodonosor, ao qual Deus chamou o meu servo. Lembre-se, Deus pode usar autoridades seculares para corrigir seu povo. Isso aconteceu no Antigo Testamento, ok? Assim, a verdade é essa. Deus trouxe Nabucodonosor e os babilônicos e eles tomaram Israel, queimaram o templo, levaram Israel em cativeiro. E é isso que você descobre na história de Daniel. E quando Daniel estava em cativeiro, ele teve um sonho. Primeiro, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E Daniel foi levado em cativeiro. E isso mostra que, mesmo em cativeiro, Deus tem misericórdia. E para resumir a história, em Daniel, no livro de Daniel, fala a respeito do sonho de Nabucodonosor, mas ele não podia interpretar. Você pode ver? Sabedoria é interpretar o que você vê. E Nabucodonosor viu essa grande estátua e tudo isso, e o primeiro império, o segundo império, o terceiro império, o quarto império. E mais tarde, Daniel viu a mesma coisa com animais. Ele viu um carneiro, ele viu um bode, e tudo fala dos 4 impérios. Os impérios gentílicos, os impérios não judeus. Estamos agora no último império, o último deles. Deus queria que o povo de Israel dominasse a terra inteira com conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar, mas eles fracassaram. Assim Deus fala dos impérios gentílicos. E o primeiro é o de Nabucodonosor mesmo. Ele era o imperador de qual?
Babilônia, Império Babilônico, e conquistou todo o mundo então. E depois veio os dois chifres que Daniel viu, que são Ciro e Dário, que são os medos e os persas, ok? Então, os persas se tornaram muito poderosos, ok? E os persas tentaram conquistar, na verdade, eles conquistaram a Grécia. Daí vem a história dos 300, como os 300 espartanos, os guerreiros, resistiram aos persas, mas eles acabaram perdendo. E isso trouxe muita amargura para o coração da Grécia. Grécia não era nem mesmo uma nação, era um grupo de vilas e aldeias. E Daniel viu da Grécia o bode. Ele viu um bode que tinha um chifre, e era o Alexandre o Grande. E ele viu tudo isso por volta do ano 600 AC. Alexandre nasceu no ano 300 AC. Isso é mais de 300 anos. Ele viu o que aconteceu. Ele viu esse chifre notável que vinha contra os persas e batia com tanta força que o chifre caía e o bode o conquistava. A propósito, Alexandre denominou o mar na Grécia, Mar Ageu. E Ageu significa bode. E essa foi a visão da Grécia que Daniel viu. Outra visão que ele viu da Grécia foi um quadro de um leopardo. Sua conquista era como se os seus pés nunca tocassem na terra. Isso falava de como Alexandre conquistou o mundo conhecido. Ele conquistou tão rápido que nenhum outro rei depois dele fez isso. Ele foi muito fácil, uma nação após a outra. Então Daniel viu na sua visão que o chifre foi quebrado subitamente. Alexandre morreu subitamente com 33 anos de idade. E Daniel viu isso, que esse chifre foi quebrado e Alexandre morreu subitamente. Seu reino foi dividido em 4 impérios. E 4 generais de Alexandre tomaram o poder. Você me escuta? E depois do Império Grego, ele viu um outro império mais forte do que todos os outros antes. E foi o Império Romano. Nessa época, Jesus nasceu. Você está me entendendo? Assim, em outras palavras, porque Israel falhou, Deus permitiu o domínio dos gentios, e os babilônicos, depois os medos, os persas, depois os gregos, depois os romanos. E quando Deus profetizou e Daniel viu, Deus deu a Daniel a visão do fim dos tempos. Depois do fim do Império Romano, aparecerá um Império Romano restaurado, de onde o Anticristo virá, de todas as regiões onde o Império Romano conquistou. Nesse momento, você deve entender que tudo gira em torno de Israel. E por que o inimigo ataca tanto Israel? Porque Deus os escolheu para levar a luz e testificar dele, de sua vontade. Deus enviou seu filho como um judeu. Assim, durante o Império Gentílico, Império Romano, naquela pequena cidade chamada Belém, Cristo nasceu, o Salvador do mundo. E tudo foi mais ou menos assim. Deus olhou para a nação de Israel e Deus disse: eu vou dar sacerdotes, e eles matarão os sacerdotes, vão rejeitar seus sacerdotes, e Deus disse: eu vou dar profetas. E eles rejeitaram os profetas, eles obedeceram a palavra de Deus da boca dos profetas. Então eles queriam um rei, Deus disse: eu vou dar um rei, mas eles queriam não o rei de Deus, mas o rei deles, e Saul fracassou grandemente. Amém? Assim, todos, profetas, sacerdotes e reis falharam. Então Jesus veio. E Jesus é o Filho de Deus. E ele tem todos esses ofícios, profeta, sacerdote e rei. Em Mateus 12, capítulo 12, ele estava pregando para os líderes de Israel que o rejeitaram, mas a rejeição maior está em Mateus 12. É por isso que Mateus 13 nos diz que Jesus deixou a casa e foi para a beira do mar e ensinou as 7 parábolas do reino. Parábolas que escondem verdades daqueles que não querem escutar, mas revelam maravilhosas verdades para aqueles que são famintos. Esse é o propósito da parábola. E uma parábola do reino foi compartilhada em Mateus 13 pela primeira vez, e o primeiro versículo diz que ele deixou a casa. Casa sempre representa Israel. Existe um propósito até para os seus movimentos. Cada detalhe na Bíblia está revestido de significado divino. Ele deixou a casa, deixou Israel e foi para a beira do mar. Mar sempre representa as nações do mundo. Vocês me escutam? E ele pregou. O que aconteceu? O que causou com que ele deixasse a casa e fosse perto do mar? Porque no capítulo 12 vem antes do 13, as palavras do reino.
12 vem antes do 13, você sabe contar? Ok. 12, capítulo 12. Nos fala a respeito dos líderes rejeitando Jesus Cristo, e isso que ele fala em pecar contra o Espírito Santo, no capítulo 12 de Mateus. Então, em Mateus capítulo 12, ele diz, existe um aqui, se referia a si mesmo, que era maior do que o templo onde o sacerdote estava. Ele diz que ele é maior do que o sacerdote. E no mesmo capítulo 12, ele é maior do que Jonas. E logo depois ele diz que ele é maior do que Salomão e todos os reis que viveram. Ninguém era mais sábio e mais próspero do que Salomão. E ele diz que ele é maior do que Salomão. Assim Jesus Cristo, que é um profeta, sacerdote e rei, é maior do que o maior sacerdote, é maior do que o maior evangelista, é maior do que o maior profeta ou rei que viveu antes dele. E os líderes de Israel o rejeitaram na sua glória tripla. Você vê isso? Você entende? Eles o rejeitaram, mesmo quando ele falou do seu reino, dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Assim Jesus não estava pregando o evangelho da graça nessa época. Apesar de estar cheio de graça, porque a revelação completa não estava ainda ali. Ele estava pregando o reino dos céus que estava próximo. Estava dizendo para eles, gente, o reino de Deus está aqui. E ele abria os ouvidos dos surdos, abria os olhos dos cegos, limpava os leprosos, levantava os mortos. Ele amava as crianças. Onde existia falta, ele multiplicava 5 pães e 2 peixes. E se tornaram abundância 12 cestos cheios. Jesus veio para trazer luz das trevas, trazer muito para o nosso pouco, nos dar vida, saúde, longevidade. Ele veio, ele é o rei da vida. Ele é chamado rei de Shalom, Melquisedeque, rei da justiça, rei de Shalom. Você vê, Elvis Presley é o rei do rock. O que isso significa? Significa que ele é aquele que era o mestre. Ok? Você diz que ele é o rei dos músicos, ele é o rei dos chefes, ele deve fazer comida muito bem. Jesus é o rei de Shalom. Ele sabe como fazer o seu corpo perfeitamente saudável. Ele sabe como trazer à sua mente a paz. Ele pode ajustar o seu espírito até que você seja cheio de tranquilidade. Ele pode trazer sua paz e sua tranquilidade. Que vida! Shalom. Amém? Mas eles rejeitaram Jesus. O rei estava no meio deles, o próprio rei deles. Quando ele foi crucificado, Pilatos disse, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E que tipo de rei era ele? Ele era o rei que vestia as nossas roupas, caminhava entre nós, e a única coisa que ele pedia, deixe-me curar o seu coração, deixe-me levantar você, deixe-me ressuscitar você, amém? Deixe-me encorajar você, deixe-me abençoar você, deixe-me trazer plenitude para a sua pobreza, deixe-me trazer luz para as suas trevas. Esse é o rei que ele é. Apesar disso tudo, eles o rejeitaram. Uau! Eles o rejeitaram. Mesmo assim, ele os amou. Você sabe, quando eles o crucificaram, a Bíblia diz que quando ele foi crucificado na cruz, saiba disso, ninguém pode tirar a sua vida. Ele mesmo disse, ninguém tirou a minha vida, eu entreguei minha vida, eu entreguei minha vida. Se Jesus não tivesse entregado, quando os soldados vieram prendê-lo, os soldados com as suas lanças e as suas espadas, eles estavam segurando tochas, muitos deles vieram para prender um homem. Esse homem disse uma palavra. Quando eles perguntaram, estamos buscando por Jesus de Nazaré, ele deu um passo à frente, ele falou o nome de Deus, o nome que Deus deu para Moisés na sarça ardente. Ele disse, eu sou. E quando ele disse, estamos procurando Jesus, Jesus ficou de pé e disse, eu sou. E esses fortes e armados soldados caíram, todos eles no jardim. Se somente Mel Gibson tivesse entendido isso, ele nunca me consultou. Deixa para lá. Eu ia pedir só 0,01%, só isso. Mas é melhor estar com a palavra de Deus. Todos eles caíram. Veja, o prisioneiro teve que esperar que os soldados se levantassem. Você conhece a palavra. Ele se entregou. E naquela cruz, Deus deu à nação outra chance.
A cruz não é Jesus morrendo como mártir. Algumas pessoas assistiram o filme A Paixão e disseram, coitadinho, que pena temos dele. Não, foi o plano predeterminado de Deus. Deus enviaria seu filho para morrer por nós. Na cruz, aquele que não conheceu o pecado, não praticou o pecado, nele não havia pecado, mas ele se tornou pecado na cruz, com os nossos pecados, com os meus pecados, e Deus levou todos os nossos pecados, baseados na sua sabedoria e não na nossa limitada sabedoria, e colocou em Jesus Cristo. Deus puniu os nossos pecados baseados na sua sabedoria. Nós somos todos perdoados. Não existe pecado que você venha cometer amanhã que Deus diga, e eu esqueci de colocar sobre ele. Nós não fomos perdoados baseados no nosso conhecimento, baseados na razão do nosso pecado. Quando descobrimos que pecamos, nós vamos e confessamos a Deus. E você pensa, nesse momento, não existe nenhum pecado que não foi confessado na minha vida, mas se você for pela confissão dos pecados, quando você é perdoado, eu digo para você que depois de você confessar, quase todos confessamos só os pecados grandes, existem pecados pequenos que precisam ser confessados, não podemos confessar baseado no nosso conhecimento, temos que confessar que Deus nos perdoa baseado no conhecimento dele. E isso traz tranquilidade para o coração. Isso emancipa os nossos corações. E traz paz para a nossa consciência. E eu garanto que mesmo os ateus que não creem em Deus, existe uma coisa que eles não podem fugir, a consciência deles. Alguma coisa diz para eles quando eles cometem erros. Eles podem tentar esconder com álcool, podem tentar esconder com música alta, tentar esconder quando vão para casa, estão dormindo, está com eles ainda. Uma coisa que você não pode fugir é a sua consciência. Isso aconteceu quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para nós, estamos firmes com uma boa consciência diante de Deus. Uma boa consciência significa que eu posso encontrar aquele a quem devia 10 mil, porque alguém pagou 50 mil no meu lugar, e agora eu posso olhar nos olhos dele e saber que eu não somente fui perdoado, mas agora eu fui enriquecido por causa dele. É esse tipo de perdão que recebemos. Na cruz, quando os relâmpagos e trovões estavam sobre Jesus, o Deus poderoso derramou sobre Jesus toda a fúria da sua justiça e ira, santa ira, indignação justa, punição, santa vingança contra toda impiedade do pecado do homem. Caiu sobre Jesus. Jesus é o único que pôde absorver todos os juízos de Deus. E é por isso que na cruz, pela primeira vez, Jesus clamou, meu Deus, ele chama o seu Pai, meu Deus, pela primeira vez. Sempre ele chama Pai. Mas a cruz ele não estava falando com o Filho. Deus estava falando com o substituto, com a oferta do pecado. Jesus diz para Deus, não como um Pai, mas como Deus. Você entende? É um mistério. Na cruz, como Deus, ele vira as costas, porque seus olhos puros não podem ver o mal. Mas como Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus, nunca agradou mais ao seu Pai do que quanto ele entregou sua vida em obediência a ele. É por isso que no livro de Levíticos, as ofertas, as 5, oferta queimada, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta de pecado, são chamadas ofertas santíssimas. Que mistério! Quando ele se tornou pecado, ele era a oferta mais santa. Aleluia! Uau! Eu tenho um problema quando as pessoas dizem, na cruz, ao invés de dizerem que Jesus se tornou pecado, dizem que ele se tornou um assassino. Na cruz ele se tornou um estuprador, na cruz se tornou um pedófilo. Eu tenho um problema com isso. Essa linguagem é dos homens, não linguagem certa para descrever as Escrituras. A Bíblia diz que ele tomou os nossos pecados como uma oferta de pecado. Essa é a linguagem para usarmos. Nada é mais santo do que o sacrifício da cruz. As nuvens escuras clarearam. A tempestade foi embora. Jesus olhou para cima. Mais uma vez, todo o pecado tinha sido tomado. Ele clamou, consumado! Estava tudo consumado. Uma vez mais ele se dirigiu a Deus. Pai! Você viu isso? Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E daquele momento em diante ninguém podia quebrar um osso do seu corpo.
Deus o honrou, Deus o colocou num túmulo que ninguém tinha usado. No terceiro dia, para mostrar que Deus havia aceito o sacrifício e tudo estava perdoado. Quando somos perdoados, não é Deus dizendo, eu sei que vocês sempre erram, e eu já varri o pecado de vocês debaixo do meu tapete. Não, nós somos perdoados judicialmente, somos perdoados justamente, nós somos perdoados sob uma fundação que ninguém pode disputar. Alguém pagou por nós. Você me escuta. É por isso que quando você peca, você não pode simplesmente olhar para o seu pecado e dizer, eu pequei, eu tenho que reverter isso para a cruz. Você tem que dizer, é isso que aconteceu com Jesus, ele foi punido por meu pecado. Por esse pecado que acabei de cometer. Eu nunca vou ser punido por ele. Alguém diz, pastor, mas as pessoas vão se aproveitar. Como é que alguém pode se aproveitar de alguém que nos amou tanto, que levou nossos pecados, ou mesmo aqueles que vamos cometer amanhã, e dizer, eu nem vou me importar se eu vou desonrá-lo ou não, vou viver uma vida de qualquer jeito. Quem é que vai dizer alguma coisa assim? Por falta desse tipo de pregação, que as pessoas estão vivendo uma vida pecaminosa. O púlpito é o lugar para revelar coisas para que as pessoas creiam certo. Quando elas creem certo, elas vivem certo. Elas pensam certo. E elas fazem o que é certo. É por falta desse tipo de pregação que as pessoas não estão vivendo certo. Não porque são ruins, mas ninguém as ensinou. Quando você vê um menino que está vivendo uma favela, crescendo sem saber nada, falando palavrões que ele aprendeu com seus pais, você não culpa o menino. É isso que ele acreditou toda a sua vida. Ele está escutando as coisas erradas. Não julgue baseado no seu comportamento. Não fique chocado quando pecadores agem com pecadores. É por isso que são chamados pecadores. Quando você vê um bêbado agindo como um bêbado, isso é horrível. Mas ele está agindo como um bêbado. Ele é um bêbado. Não fique surpreso quando o pecador age como um pecador. Amém? Aqui vamos nós. Jesus na cruz, sua morte, cumpriu plenamente todas as indicações da santidade divina, ao ponto de Deus ficar satisfeito. Deus aceitou plenamente o sacrifício de Cristo Jesus. Jesus levou o nosso lugar e cumpriu totalmente os requerimentos da santidade divina. O Senhor Jesus foi glorificado. Ele magnificou a lei, cumprindo-a. Você entende por que não existe condenação para nós? Não é porque Deus varreu para debaixo do tapete. É porque Jesus morreu no nosso lugar. Veja bem isso. Todos nós temos a tendência de inconscientemente até, quando fazemos alguma coisa errada, queremos nos punir. Consciente ou não, você sente a necessidade de se autopunir. Alguns jovens até se cortam. Eles sentem a necessidade de sentir dor e se cortam. Pais divorciados se cortam. Eles se culpam. Existe essa necessidade de se punir. Isso é interessante, eu não posso nem explicar. Essa consciência que diz que quando alguma coisa é feita errada, um pagamento tem que ser feito. É por isso que quando você peca, você tem que dizer, lá está o teu julgamento. Lá está o teu açoite. Lá está tua condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Não porque Deus foi muito manso com você, porque o santo Deus, se ele me punir pelo mesmo pecado que ele puniu Jesus, ele seria injusto. Assim agora, a santidade de Deus está do meu lado. Você entende isso? Oh, querido, isso é glorioso. Eu sinto vontade de esquecer vocês e adorar a Deus. Eu sinto isso mesmo. Surpreendente graça. Que doce o som. Ele desceu e morreu por nós. Assim os líderes o rejeitaram. Deus deu uma outra chance. Na cruz você sabe o que Jesus fez. Ele gritou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Espera um minuto. Porque ele orou assim? Existiam dois ladrões, um de cada lado. No início, ambos estavam zombando de Jesus, estavam falando insultos na sua face, estavam dizendo, ele salva os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Salva-nos! Eles o insultavam. Você sabe por que ele não podia descer? Porque se ele descesse, você nunca subiria. Deus salvou a nação de Israel e é assim que ele descreve isso. Eu te salvei com o braço estendido. Um braço estendido. Agora, ambos os braços estão estendidos para salvar o mundo. A princípio, ambos os ladrões estavam insultando Jesus. Então, um deles mudou. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim.
O que aconteceu? Porque na cruz ele ouviu Jesus dizer, Pai, perdoa-lhes. Todos os fariseus lá embaixo, eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem que estão colocando cravos nas suas mãos, não sabem que estão rejeitando, mas eles descobrem alguma coisa que eles não sabem. Eles não sabem. Eles sabem que estão ferindo fisicamente, mas não sabem que estão ferindo internamente. E ele sabia que eles eram ignorantes. Ele sabia que Deus tinha toda a justiça e todo o conhecimento. E ele se aproveitou de uma coisa que eles não tinham. Eles eram ignorantes. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele colocou todos eles dentro da lei levítica, da oferta pelo pecado, da oferta transpassada. E quando ele peca por ignorância, ele pode oferecer um cordeiro. Vocês me escutam, irmãos? Quando ele clamou, ele colocou toda a nação sob a ignorância. É por isso que em Hebreus 10 diz, se pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E alguns dizem assim, pastor, mas aqui diz que uma vez salvo não é salvo para sempre. Aqui diz que se você pecar voluntariamente não existe mais saída para você. Quem te disse isso? Esse versículo, na verdade, quer dizer que se você conhece Jesus como Salvador e você totalmente volta as suas costas para Ele e diz, eu não quero mais, isso é pecar voluntariamente. Amém? Vocês estão me escutando? No livro de Hebreus, fala que o povo judeu, eles creram por um tempo e depois eles estavam com os pés um em cada lugar. Não sabiam se acreditavam no judaísmo ou se acreditavam na graça. Moisés o servo ou Jesus o filho. Então Paulo escreve pelo Espírito, eu acredito que ele é o autor. Ele diz, se voltarem para o judaísmo e para o sangue de touros, que é temporal, ao invés do sangue de Jesus, vocês estão pecando voluntariamente. E não resta mais sacrifício pelos pecados. Se alguma pessoa te ameaçar com esse versículo, dizendo Hebreus 10, diz que se pecarmos voluntariamente, diga para essa pessoa, você já pecou voluntariamente? Ela vai tentar sair fora e não quer falar dela, mas diga para ela, você já pecou voluntariamente? E se essa pessoa disser para você assim, sim, então vai para o inferno. Baseado na sua teoria, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Porque se você acredita assim, que esse versículo diz isso, isso vai contra a sua segurança eterna. Se você crê, você já pecou? Você já pecou voluntariamente alguma vez depois de ser crente? Se ele disser assim, você vai para o inferno. Baseado na sua crença. Aqui não está se referindo a isso. Está se referindo a alguém que chegou tão próximo de aceitar Jesus como os hebreus e o rejeitaram completamente. Isso é pecar voluntariamente. Isso não está coberto no pecado de ignorância. O Senhor Jesus incluiu toda a nação de Israel no pecado de ignorância, para tornar seu sacrifício disponível. Isso não é maravilhoso? Pense a respeito do amor de Deus. Pense a respeito desse Deus. Esse amor de Deus. Deus pode pegar a coisa mais ímpia que o homem fez. Jesus não cometeu pecado, nele não existe nenhum mal, não fez nada errado, ele sempre fez o bem, amou as crianças, limpou o leproso, enviando de volta para a sua família, que ele nunca havia tocado e amado por muito tempo. Onde ele foi, ele abriu os ouvidos dos surdos, expulsou demônios, os demônios tremiam e pediam para ele não os enviar para o poço do abismo. Esse mesmo Jesus que caminhava fazendo o bem, eles pegaram este perfeito Deus e o penduraram na cruz. O método mais cruel de matar, inventado pelos fenícios e os romanos usaram, foi inventado depois que Davi, que viveu antes dessa invenção, ele disse, furaram as minhas mãos e os meus pés. Portanto, ali existe uma profecia da morte do seu filho. Imagine esse perfeito amor, perfeita bondade, perfeita cura, perfeito poder, foi colocado na cruz. É como se eles dissessem, Deus, é isso que pensamos do teu filho, é isso que pensamos da tua bondade, é isso que pensamos do teu amor. Veja o que Deus fez. Sabe o que ele fez? Deus pegou a manifestação pior da ação do homem. Deus fez a cruz, o meio pelo qual o pecado do homem seria expiado. Porque agora o seu filho estava na cruz, Deus colocou todo o julgamento sobre o seu filho, para que o julgamento não caísse sobre nós. A cruz se tornou um para-raios. O raio não atinge você, atinge o para-raio. É por isso que Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim.
A palavra todos no original não se refere a homens. Eu não penso que se nós levantarmos Jesus, nós vamos atrair todos os homens, mas a palavra homem não está lá. Assim, no original está falando a respeito do juízo no versículo anterior. O versículo seguinte diz: se eu for levantado na cruz, eu atrairei todo julgamento para mim, como um para-raios. Está consumado todo juízo. Glórias ao teu nome. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and I wonder how he could love me, a sinner condemned, unclean. How marvelous, how wonderful. Oh, how is my Savior's love for me. Amém? Onde você encontra esse tipo de amor? Você encontra um amor tipo, eu te amo enquanto você se comportar, te amo enquanto você me amar, te amo enquanto você me amar, mas amor que pega o pior que você faz e transforma numa bênção para você. Uau! Ok, ainda não terminamos. Assim, Jesus morreu. Ele foi sepultado e no terceiro dia Deus o levanta dentre os mortos. Ele conquistou a morte. Aquilo que todos temiam, o medo da morte. Você vê, a maior parte das pessoas tem medo da morte e os outros medos estão baseados nesse medo da morte. Amém? As pessoas não temem a doença. Se eu disser que certa doença não vai te matar, você não vai ter medo. É somente temporária essa enfermidade. O que as pessoas têm medo é da morte. Não é o medo de voar, mas o medo da morte. Deus odeia a morte. A Bíblia chama a morte um inimigo. Você sabia que Deus odeia a morte? Bem, pastor, pessoas estão morrendo. Exatamente. Você sabe por quê? Não culpe a Deus. Deus odeia a morte. O salário do pecado é a morte. Porque Deus não acaba com a morte. Eu disse para você, Jesus conquistou a morte. Posso pecar e não morrer? Você pode colocar o seu dedo no fogo e não se queimar? Você não pode colocar o teu dedo no fogo e não queimar-se. Não, não pode ser feito. O fogo queima. O dedo não pode tocar. Se o dedo tocar no fogo, o fogo queima. Não vá para Deus e diga, Deus, você me queimou. Deus não te queimou. Está claro isso? É surpreendente quando nós falamos de algumas coisas, as pessoas dizem, pastor, você sempre prega sobre a graça. Eu não sei porquê, você podia pregar em outra coisa. Eu podia pregar sobre juízo, acabei de pregar, na verdade. Como Deus julgou Jesus no nosso lugar. O engraçado é que nós precisamos ouvir muitas vezes. Eu estava agora falando na minha sala de estar, as pessoas são engraçadas, elas dizem, você já falou isso antes. Isso significa que você não precisa ouvir de novo. Muitos de vocês já comeram arroz com feijão antes. Mas eu suspeito, quase tenho certeza, que você vai comer de novo muito breve. Honestamente, muitos de nós comemos nossa comida. Como vou explicar isso para a nossa audiência internacional? Muitos de vocês comem sorvete, você gosta. Estou certo que você pode fechar seus olhos e imaginar qual o gosto de um sorvete. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão continuar comendo sorvete. Você não diz, como é que sempre eu fico comendo arroz e feijão? Não. Sim, quando eu digo para você ir para a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, você diz, eu conheço essa palavra já. Você não vive por ter comido, você tem que continuar comendo. Você não é curado por ter escutado, mas por estar escutando. Amém? Tem que continuar escutando. Enquanto você está escutando que Deus está curando, Deus está abençoando,
Ok. Não me interrompa mais. Ok? Vamos concluir. Assim na cruz, ele morreu, Deus o ressuscitou no terceiro dia da morte, e o rei foi ressuscitado. Deus deu a Israel outra chance. Deus enviou Pedro para pregar para eles. E o que aconteceu? 3.000 pessoas foram salvas no dia de Pentecostes. O primeiro Pentecoste, os judeus podem te dizer, foi no Monte Sinai. Deus deu 10 mandamentos, a lei. 3.000 morreram. E no Monte Sião, no dia do Pentecoste, Deus deu o Espírito, não a lei. 3.000 pessoas foram salvas. Isso mostra que a letra, os mandamentos matam. A graça salva. Eu quero estar sob a graça. Eu quero ter vida. Eu não quero morrer. E você? Mas, pastor, eu estive no funeral onde um cristão morreu. Não, ele não morreu, ele dormiu. Mas eu vi o seu corpo. Não, você não viu o seu corpo, você viu o seu tabernáculo. Você viu sua casa. Deixa, quando Jesus voltar, você não pode levar essa casa com você. Mesmo que você esteja vivo e Jesus venha daqui a um minuto, você não vai poder levar essa casa. Você vai ter que ser transformado num corpo glorioso. E então ele pode levar você. Ele é tão cortês e educado, porque muitos têm medo de altura. Ele vai dar para você um corpo novinho, que nunca vai ser destruído, nunca vai ficar velho. Vamos todos parecer com o Mr. Universo ou Miss Universo. Lawrence vai continuar parecendo com Lawrence. Pastor Lawrence. Você está me entendendo? Pedro pregou naquele dia de Pentecostes. O que aconteceu? A nação respondeu. 3.000 pessoas foram salvas. Boas novas, boas novas. Se continuar assim, Jesus vai voltar. Você está me escutando? Porque Jesus estava oferecendo o reino para eles. O reino não foi rejeitado. Ele estava oferecendo o reino para eles. E alguns capítulos depois, 5.000 foram salvos. Uau! Até agora tudo bem, a nação está respondendo à pregação do Evangelho. Então veio Estevão. Essa era a última oportunidade, depois Deus dá uma e outra oportunidade. Pedro está pregando e finalmente Estevão, que era um diácono, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, a Bíblia diz, que fez grandes sinais e maravilhas entre o povo. Ele estava agora pregando para os líderes da nação. Deixe-me dizer algo a respeito dos líderes. Lembre-se sempre, para onde vai o líder, para aí você vai também. Você não pode dizer, o líder é o líder, eu sou eu. Foram os líderes da nação de Israel, das 12 tribos, dos 12 líderes que foram espiar a terra. 12 voltaram, 10 disseram, nós não podemos entrar na terra, o resto da nação não pôde entrar na terra. Deus vai pela liderança. O que faz os cidadãos sofrerem ou não sofrerem num país tem tudo a ver com a liderança da terra. É por isso que estamos prosperando nessa nação. As pessoas querem vir para cá e ser cidadãos desse país, eles querem ficar aqui. É um bom lugar para criar a sua família. Tudo isso é porque temos um bom governo. Não estou falando isso para puxar o saco, nós temos. Se você viaja para outros países, você vai ver que nós temos um bom governo sobre nós. Eu não concordo com tudo, ninguém concorda com tudo. Se você vai para outros países, tem mais coisas para discordar. Impostos são muito altos em alguns países. De qualquer forma, vamos voltar. Para onde vai a liderança se nós vamos? Que igreja você vai? É muito importante. O líder que você se submete, o livro que você lê é muito importante. Goste ou não, você se eleva ou você cai baseado na sua liderança. Amém? Nós não somos a única igreja certa, eu não estou dizendo isso, existem boas igrejas em Singapura, mas uma coisa eu posso dizer, você não pode se levantar acima do seu líder. Portanto, olhe para os seus líderes. Amém? Estevão agora estava pregando para os líderes da nação, uma vez mais, tiveram oportunidade. É incrível, leia o livro de Atos, capítulo 7, como Estevão começou a pregar para eles, falando do Deus de glória que apareceu para Abraão. Eu amo isso, Deus apareceu para Abraão, Deus de glória apareceu para Abraão. E ele narrou a história inteira de Israel, melhor do que eu acabei de falar. Finalmente, todos os líderes, e quando ele começou a pregar, eles olharam para Estevão e a face de Estevão, quando olharam, ela estava brilhando como um anjo. Foi o final da dispensação da lei.
O início da dispensação da lei veio através de um homem com a face brilhando, Moisés. Agora, no final da dispensação da lei, termina com um homem com a face brilhando. Estevão disse, no final, que profeta que não foi morto? Ele disse para os líderes de Israel. E ele diz assim, vocês se orgulham na lei, são defensores da lei. Estevão disse para eles, no final, vocês não a cumprem. Uau! Eles estavam com tanta raiva, a Bíblia diz que eles olharam para ele querendo matá-lo, assassiná-lo. Eles todos se levantaram, Estevão olhou e a Bíblia diz que ele disse, eu vejo os céus abertos e eu vejo a glória de Deus e Jesus de pé ao lado do Pai. Não somente ele viu Jesus, mas ele viu a glória de Deus. Ei, igreja, o ano de glória é maior, ele viu a glória de Deus e Jesus de pé, à mão direita. Mas eu pensei que Jesus estivesse sentado. A Bíblia diz que depois Jesus se levantou dentre os mortos, ele voltou para o Pai e assentou-se. Mas por que Estevão vem em pé? Mas o motivo por que ele está em pé, não esqueça, a oferta do reino estava vigente, ainda estava estendida a Israel. Israel estava perto da experiência do retorno de Jesus, o rei. E se Jesus tivesse voltado, seria uma utopia na terra. E seria céu na terra, não somente para Israel, mas para todas as nações do mundo. Não existiriam mais hospitais. Não existiriam mais cortes criminais. Não existiriam mais crianças morrendo prematuras. Na verdade, não existiria mais morte. Porque o rei estaria reinando no seu reino e o reino de Deus permearia toda a terra. Uau! É por isso que ele estava de pé para voltar. Se os líderes disserem, Baruch haba Hashem Adonai, Jesus disse, o dia em que eles dissessem essas palavras, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ele viria. É por isso que ele estava de pé. Uau, ele estava tão perto, amados. Ao invés disso, a Bíblia diz, eles taparam seus ouvidos como crianças, recusaram-se a ouvir. Você pode ler, eles não quiseram me escutar. Então eles arrastaram Estevão e eles o jogaram no chão, removeram a roupa dele. Estavam prontos para pegar pesado. E eles lançaram a roupa dele aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo. Eles lançaram as suas roupas aos pés de Saulo, que era jovem naquela época, e eles apedrejaram Estevão. E à medida que o apedrejavam, Estevão clamou por Jesus. Como eu disse, o cristão não morre. Mesmo que você vá a um funeral, o que você vai ver é simplesmente um tabernáculo. A pessoa está mais viva do que você e mais feliz do que você no céu. A verdade é essa. Quando você nasce como um bebê e você vem a esse mundo, todos sorriem, mas você chora. Mas quando você deixa esse mundo, todos choram, mas você está sorrindo. Nos céus, do outro lado. Amém? Assim, ele estava tão perto de Estevão, quando ele foi apedrejado, ele orou e disse, Senhor, não lance sobre eles esse pecado. Que oração linda. Eu creio que ele nem sentiu essas pedras para orar esse tipo de oração. Em outras palavras, um crente, quando está envolvido em acidente, naquele momento a sua alma vai, o seu espírito é tirado, seu espírito vai. O que fica é o corpo, mesmo que esteja destruído. Um crente nunca experimenta a morte. Jesus diz, aquele que crê em mim nunca morrerá. É por isso que a palavra é usada que eles dormem. Se Jesus tardar, o crente vai dormir. Você me entende? Mas no lugar de dizerem, pecamos, bem-vindo de volta, Jesus. Eles mataram o mensageiro, a última chance, eles mataram Estevão. E o surpreendente é que o capítulo termina e colocam as suas roupas aos pés de um homem chamado Saulo, que era um fariseu dos fariseus. Significa que esse jovem era um prodígio, era na idade jovem um fariseu dos fariseus, como o músico dos músicos, ou um cantor dos cantores, ou um chefe dos chefes. Era um sujeito extraordinário, vocês entendem? Saulo, fariseu dos fariseus, estava ali, a Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. Em outras palavras, eu tento imaginar que ele fez alguma coisa assim. Ele é aquele que tinha maior autoridade, fariseu dos fariseus. Eles pegaram as pedras e olharam para ele. Ele fez assim. E eles o apedrejaram. E Deus olhou. E Jesus se sentou outra vez. Deus olhou para aquele jovem
Saulo. E Deus diz, eu vou fazer deste grande legalista, ele vai se chamar o pior dos pecadores depois. Eu vou fazer dele o pior dos pecadores, o legalista dos legalistas, o grande apóstolo da graça que jamais caminhou no planeta Terra. Você está me acompanhando? No próximo capítulo, nós temos o capítulo 7, agora temos o 8, capítulo 8, 9, capítulo 10, conversão de indivíduos. Capítulo 8 é a conversão do eunuco etíope. Capítulo 9 é a conversão de Paulo. No caminho de Damascus, ele se tornou Paulo. Capítulo 10 é a conversão de Cornélio, o italiano, o centurião romano. Capítulo 8, o etíope. De onde ele vem? Quantos filhos Noé teve? 3 filhos. Quais são os seus nomes? Sem, cão, gato, cachorro. Sem, cão e Jafé. Amém. Cão significa quente. Esses são os guerreiros. As tribos egípcias vieram deles. Os cananitas também. São tribos guerreiras que viveram nos lugares quentes. Cão em hebraico significa quente. Então temos Sem. Os judeus vieram de Sem. As tribos semitas vieram de Sem. Daí vem antissemita. Sem significa nome. Shmi, Yosef. Shmi quer dizer meu nome. Shmi Hai Yosef. Meu nome é Joseph. Ok? Então nós temos Sem e temos Jafé. Jafé é de onde vêm todos os europeus. E significa expansão. Eles são conhecidos por sua expansão. Amém? Assim os 3 filhos de Noé repopularam a terra. Cão, Sem e Jafé. No capítulo 8, depois que Estevão morreu, o mistério começa. Israel está suspenso por um tempo. O reino está de licença. Em outras palavras, está adiado por um tempo. E o mistério da igreja começa. Esse mistério estava no coração de Deus. Não é um pensamento que veio depois. Não, estava no sonho de Deus e no coração de Deus ter um povo que é um corpo do seu filho. Mas os profetas do Antigo Testamento nunca souberam disso. É por isso que eles não podiam falar da igreja. A igreja é um mistério. Amém? E o que aconteceu foi isso. No capítulo 8, o eunuco etíope, ele se converteu, foi salvo. Ele descendia de cão. No capítulo seguinte, Saulo se torna Paulo e foi salvo, um semita, Sem. Capítulo 10, Cornélio, um romano, ele é descendente de Jafé. Assim, Sem, cão e Jafé foram salvos. Naqueles 3 capítulos. Assim Deus para de se relacionar com Israel. O relógio de Israel para. E para por 2000 anos. Não significa que Deus esqueceu Israel. Israel agora é Lo Amen. Significa não é meu povo. Está em suspensão. O reino foi suspenso. Você não pode ter um reino sem um rei. Mas nesse tempo a igreja está experimentando o reino de Deus. Você me escuta? E por quanto tempo isso tem acontecido? 2000 anos. E quando Jesus voltar para salvar Israel do anticristo, o relógio vai voltar a bater. Israel vai voltar e vai se unir a nós. Hoje não existe Sem, cão e Jafé. Somos todos um em Cristo. Não existe etnicidade. Me acompanha? Vamos terminar com esse versículo, ok? Pelo menos vamos ler alguma coisa da Bíblia e você vai sentir como você leu alguma coisa da Bíblia. Tudo que eu compartilhei é da Bíblia, você sabia disso? Eu posso mostrar todos os versículos, ia tomar muito tempo e eu queria dar todos esses versículos num tempo curto, mas no final eu queria terminar com esse versículo que é maravilhoso e fala da igreja, da Nova Versão Internacional. Olha isso, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Quando Deus levantou Jesus dos mortos, a Bíblia diz que Deus o levantou acima de todos os principados e todas as potestades e todo poder e todo domínio e todo nome que se nomeia. Se existe um nome na ciência médica para a sua condição, o nome de Jesus está acima desse nome. Ao nome de Jesus, toda enfermidade tem que se prostrar. Ele está acima, o seu nome, a sua pessoa, está acima de todo principado e potestade, poder e domínio e tudo que se nomeie, não somente nesse século, mas no vindouro. Depois de dizer isso, ele diz que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo
Deus o fez Senhor de todas as coisas para o benefício da sua igreja. É por isso que eu digo coisas como essa. Você tem a procuração. Se eu enviar você para a China para cuidar dos meus negócios, se eu não puder ir pessoalmente, eu vou enviar você, eu te dou uma procuração. Sabe o que é uma procuração? Você pode assinar meus cheques. Você pode assinar no meu nome. O que você pode assinar depende do que eu tenho. O que Jesus tem? Quanto Jesus tem? Muito mais do que todo poder e autoridade, acima de todo nome. É por isso que quando você ora pelo enfermo, você não ora a Deus, por favor, cura esse enfermo, por favor. Não, esse tipo de oração não é efetiva. Você não vê a resposta. Você tem que ordenar esse corpo a ser curado. Amaldiçoa esse câncer no nome de Jesus. E é como se você estivesse usando a procuração. Você está usando a procuração. Mesmo que fisicamente eu não esteja na China, você pode conduzir os meus negócios porque eu te dei uma procuração. Jesus não está aqui na terra fisicamente, mas ele está aqui pelo seu Espírito. E você, no poder do seu nome, pode dizer, em nome de Jesus, essa espinha desapareça. Amém? Em nome de Jesus, cabelo cresça. Amém? Em nome de Jesus, dor de cabeça vai embora. Comece pelo pequeno, comece em algum lugar. Jesus diz que nós devemos falar para as montanhas e elas vão se mover. Mas estamos falando com Deus sobre os nossos problemas. Deus está falando conosco para falarmos dos nossos problemas, mas nós estamos falando para Deus sobre os nossos problemas. Você diz, Deus, eu tenho esse problema. Deus disse, fala com o teu problema. Você fala com Deus, Deus disse, eu não sou o teu problema. Eu apreciaria se quando você falasse comigo, você me adorasse, você me louvasse, você falasse palavras de amor para comigo, me agradecesse. Você pode me pedir algumas coisas, mas existem coisas que são claras. Enfermidade não é de Deus. Se o seu filho está com febre, repreenda a enfermidade, em nome de Jesus. Você pode orar a Deus para te dar sabedoria a respeito de uma condição. Eu oro por sabedoria para tratar meus filhos, dar mais água, isso você pode orar. Mas quando tem enfermidade, você não pede a Deus, você ordena, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você tem a procuração, se Satanás vem e traz cobras para você, e a campainha toca tantão, cobras para você, o que você faz? Diz, é cobra, então traz para a sala. Não, você bate a porta em nome de Jesus, endereço errado, amém? Use o nome de Jesus. Amém. Comece em algum lugar. Úlcera, diga úlcera, seja curado em nome de Jesus. Amém. Estômago, fique musculoso. Em nome de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seja livre para colocar 2 mais, Senhor. Eu confesso que eu falo com o meu cabelo. E eu digo, cabelo, seja frutífero e multiplica em nome de Jesus. Até agora tudo bem. E se o seu joelho está doendo, fale ao seu joelho e diga, em nome de Jesus, seja curado. Todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés para o benefício da igreja. Muitos de nós somos como policiais que não têm coragem de parar a carreta quando nós temos autoridade. A questão não é se o caminhão é muito grande, ele é muito pequenino. O fato é que ele tem uma autoridade que lhe dá respaldo. Está por trás o governo, a polícia, e ele pode levantar sua mão. Não é quem você é. Quando você fala no nome de Jesus, não importa se você é homem ou mulher, jovem, pastor ou não é pastor, esses sinais seguirão os que crerem, não somente pastores. Use o nome. Use o nome. Você descobre de repente que alguém está enfermo na sua família, seu filho está enfermo, essa pessoa está enferma, existe um espírito, fala esse espírito, expulse esse espírito no nome de Jesus e mande que ele vá embora. Não mande ele para o inferno, porque ele já é do inferno. Ele já está perdido e ponto final. E não converse com os demônios. Quando alguém está endemoniado, não fique conversando com os demônios. Que tipo de papo você espera ter com os demônios? O pastor Henry e eu já tentamos expulsar demônios, o seu pai e eu, que gostavam de falar. Eu contei a história já antes. Uma senhora, e ela falava com voz de homem. E eu disse para o pastor Henry, eu vou sair para orar, você continue aqui. E eu deixei ele sozinho, isso aconteceu no início do nosso ministério. O demônio respondeu, eu nunca tinha ouvido isso antes. Mas não entre em conversa, Jesus só dizia, fique quieto. Fica quieto. Só uma vez Jesus disse, qual é o teu nome? E ele disse, Legião. Foi um caso único.
Mas não faça pergunta aos demônios. Qual o teu nome? O demônio diz, mentindo. Você está me dizendo a verdade? Você pediu por isso? Até os demônios estão confusos. Portanto, expulse, não brinque com eles. Você está tomando meu tempo. Não me culpe se eu atrasar. Você tem entendido até agora? E a igreja já está existindo há mais de 2000 anos, queridos. Escutem-me, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Efésios 5, vamos lá. Este é um profundo mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Apesar de Paulo estar falando como os maridos amam a igreja, do mesmo jeito que Cristo ama a igreja, ele diz, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. E a Bíblia diz que somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Sua carne é saudável, seus ossos são cheios de fita, nós somos membros da sua carne e dos seus ossos, aleluia. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma torre, não são vidraças coloridas, não é a música dos órgãos. A igreja é feita de pessoas vivas, de homens que Cristo redimiu. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. A igreja de Jesus Cristo é cheia da plenitude de Deus. Vamos voltar aqui, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja de Jesus Cristo é a mais bem-sucedida, a mais poderosa, a mais rica e a maior organização que jamais existiu no universo. Amém. É o sonho do Pai. E Jesus pagou o preço por isso. Nós sabemos que Deus amou o mundo, que Ele morreu pelo mundo. É como o marido ama a sua esposa e é como Cristo amou e entregou-se a si mesmo por ela. Ele se entregou pela igreja. Deixe-me dizer algo. Quando você estiver enfermo, encontre alguém na igreja para orar por você. Quando você estiver confuso, não negligencie vir à igreja. Não esqueça que todas as respostas para você estão aqui. Onde você estiver assistindo esse programa, lembre-se que aqui está a plenitude de Jesus. A igreja é ideia de Deus, é sonho de Deus. Você quer armas poderosas, dons estão na igreja. Hollywood só pode sonhar com um super-herói que veste a sua sunga vermelha na rua. É tudo uma fantasia. Para nós, o nosso herói é real, que nos deu a sua vida, que nos salvou, não só a Lois Lane ou alguma pessoa aí, mas o mundo inteiro. Você sabia que heróis das séries de TV, eles têm dons especiais, mas é tudo fantasia. Na igreja de Jesus Cristo, cada um tem um dom. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, línguas, profecia, dons de cura, dons de operar milagres. Tudo está aqui na igreja. Continue vindo à igreja e recebendo. Não deixe de se reunir na congregação. A obra dos demônios é sempre levar as pessoas para longe da igreja. Você se lembra do endemoniado gadareno? Ele estava possuído por demônios. O inimigo o levou para a solidão, para longe das pessoas. Ele estava se cortando. Sempre que você tem pensamentos de deixar a igreja, ficar sozinho, é ação demoníaca. Ele quer tirar você do conforto, do encorajamento da igreja. Você me escuta? Todos vocês têm incríveis dons e poder. Hollywood só pode sonhar. O seu sonho é real. Alguns se parecem com o Super-Homem, alguns se parecem com o Incrível Hulk, que traz boas novas. Na verdade, você sabia que um dos nomes de Deus é herói? Você sabia disso? Um dos nomes de Deus é herói. Diz de Jesus que o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e poderoso Deus. Poderoso Deus é El Gibor, que é El é poder, Gibor é herói. Daí vem o nome Gabriel, é Gibor El, ao contrário. Amém? Gibor é campeão, herói. Jesus é El Gibor, nosso todo-poderoso herói. Glória ao Senhor. Você está sendo abençoado? Toda a cabeça baixa, todos os olhos fechados nesse lugar. Obrigado, Jesus. Amigo, se você está aqui hoje, ou talvez assistindo através da televisão cristã, e ainda não encontrou o maravilhoso Jesus, não peço que você abrace uma religião. Eu peço que você abrace um super-herói, Salvador do mundo. Seu nome é Jesus.
Se você diz sim, então ore essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor o enviou, porque o Senhor me ama. E que na cruz Cristo levou os meus pecados e levou todo o meu juízo. Ele morreu no meu lugar. O Senhor o levantou dentre os mortos. E Ele está vivo à sua mão direita, com poder e com vida eterna. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Todos os meus pecados foram perdoados. Eu recebi nova vida em Cristo. Deus é o meu Pai. Obrigado, em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém, amém, amém. Levante a sua mão neste auditório. Nesta próxima semana, o Senhor te abençoe e a sua família com todas as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor te guarde e os seus queridos de todo tipo de enfermidade e doença, de todos os perigos e acidentes, de todos os poderes das trevas e de todo o poder do inimigo. Que o Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja favorável com você, que você se encontre no lugar certo e na hora certa, e que receba todo o favor de Deus. Que o Senhor levante a sua face sobre você e sobre a sua família, e te dê e aos seus queridos o seu Shalom, paz, em nome de Jesus. E que toda a grande igreja na terra, não somente a igreja New Creation, em todo o mundo diga amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.